Um homem pobre, porém muito sábio, morava em uma cidade pequena, onde haviam poucos habitantes, e essa cidade pequena foi cercada por um rei poderoso, um rei grande, forte em armamento, colocados ali baluartes para cercar aquela cidade e dominá-la, e acabar com as pessoas que moravam ali ou fazer delas escravas. Mas esse homem sábio e pobre que morava nessa cidade pequena livrou a cidade das mãos desse rei grande e forte. E a Bíblia não cita o nome daquele homem, mas apesar do anonimato, ele foi citado por Salomão, o homem mais sábio que já existiu depois de Jesus, é claro. Mas antes de aprofundarmos na história, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir uma mensagem da palavra de Deus. Se você gosta de estudar a palavra, ler a palavra, conversar sobre ela, você está no lugar certo, no canal certo para a gente conversar e aprender mais sobre a Bíblia. Me siga também lá no Instagram, @JuniorSaltelli. Pense em alguém famoso que você admira bastante. Imagina se você for citado por essa pessoa por algum feito seu. Imagina essa pessoa na televisão ou em algum canal grande no YouTube, onde tem muita visibilidade, sei lá, qualquer uma das plataformas, falando de você, de alguma coisa que você fez. E você admira bastante essa pessoa, talvez você até pense que nunca terá acesso a ela, quando de repente ela está citando algo que você fez. Esqueci de falar, nós estamos estudando essa série de lições desta revista e hoje nós já estamos na lição 7. E é sobre isso que a lição trata, sobre esse sábio que foi esquecido pelas pessoas, mas que foi citado por Salomão, apesar de estar no anonimato. E é justamente sobre isso que eu quero falar, porque apesar do anonimato, para o rei Salomão, aquele homem foi um grande exemplo. Palavras do próprio Salomão, quando ele diz: também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Para ele foi muito grande aquela sabedoria, aquele exemplo que aquele homem deixou para o próprio Salomão. Sem contar que a história desse homem pobre e sábio está registrada na palavra de Deus. E nós estamos falando aqui sobre ela depois de séculos. Então estamos citando esse homem, mesmo que não sabemos o nome. Depois de milênios, ainda sua história é contada. Você já fez algo especial ou algo pelo qual você se dedicou bastante e esperou um certo reconhecimento, mas ao invés disso, o seu feito caiu no esquecimento. Ninguém te agradeceu. Pois é, foi o que aconteceu com esse homem pobre e sábio. E nós temos alguns aprendizados para obter com essa história, com a vida desse homem, nessa situação em que nós nos encontramos muitas vezes sem o reconhecimento que nós achamos que deveríamos ter. E ficamos pensando, será que vale a pena? Será que eu devo continuar fazendo o que eu faço? Será que eu devo continuar fazendo o bem para as pessoas, só recebendo ingratidão ou falta de reconhecimento? A introdução dessa lição aqui na revista diz assim: a vida que se experimenta no presente século é bombardeada pela ideia de que o homem tem seu valor em seus bens e não no que é. E nós vemos isso nitidamente desde a infância, quando nos é perguntado o que você quer ser quando crescer. Aliás, estava eu conversando no podcast Filho Próspero com o pastor Isaías Lima, psicanalista, quando ele disse isso: olha, não pergunte para uma criança o que ela quer ser quando crescer, pois quando nós fazemos isso, denota aquela ideia de que a criança será apenas quando crescer. O ser é só relacionado a uma profissão, está ligado com uma profissão e não com o ser, a pessoa em si. Então a criança diz: eu quero ser dentista, eu quero ser veterinário, eu quero ser professor. Enfim, dá-se aquela ideia de que a criança só será alguma coisa, só será alguém quando ela estiver exercendo a sua profissão, e a sua profissão não é o que você é. Mas no mundo em que nós vivemos, realmente o sucesso, a fama, o status, a prosperidade financeira, ela vem muito antes do que o ser. Ter vem antes do ser. Nessa inversão de valores no nosso século. Aliás, cá entre nós, não só no nosso século, mas no decorrer dos séculos. Que hoje em dia, com as mídias sociais, isso aumentou demais. Aquela comparação, aqueles destaques, aqueles
aquelas pessoas que nós olhamos para ela e pensamos que talvez tenham vida perfeita, só que nós sabemos que não é bem assim. Eu tenho 3 exemplos que eu acho magníficos, maravilhosos, de pessoas perto de mim, que são meu pai, minha mãe e minha esposa. Interessante, são 3 pessoas que não têm um ensino acadêmico superior, mas têm conhecimento superior. Olha, eu digo, eu sou professor de história, o meu pai, de repente, ele tem tanta capacidade e habilidade para ensinar história quanto eu, porém ele não tem um diploma. Ou talvez ele teria até mais habilidade, ou tem mais habilidade do que eu, só que não tem um diploma, então ele não pode lecionar formalmente. Mas fala muito bem sobre a história do Brasil, história geral. A minha mãe, uma excelente vendedora, uma excelente relações públicas. A minha esposa também. Como eu admiro essa mulher, mulher virtuosa, quem achará? Então, eu achei. Mas são pessoas, essas 3 pessoas eu admiro muito justamente por conta disso. Mas o conhecimento é superior e isso abre portas. E aí eu volto a pergunta para você. E você, conhece alguém assim? Você conhece? Coloca aí, comente aqui. Fala, ó, meu pai, minha mãe, meu irmão, o porteiro lá do prédio onde eu trabalho. E manda o vídeo para ele ver os comentários, a mensagem, a homenagem que você prestou. E dentro dessa história toda lá desse homem pobre e sábio, nós concluímos que a sabedoria é melhor do que a força. O próprio Salomão disse isso no versículo 16. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. A palavra de Deus, que Deus usou o filósofo Salomão para dizer que a sabedoria, ela é muito melhor do que a força. Ainda que essa sabedoria seja desprezada, ela trará benefícios para quem a possui e para as outras pessoas também. Há um provérbio do próprio Salomão que diz: a sabedoria atende o dinheiro. Porém, o benefício da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. E isso o dinheiro não faz. Mas imagine o massacre que iria acontecer naquela cidade pequena onde morava aquele homem pobre, se não fosse usada a sabedoria desse homem para livrar a cidade. E nós podemos, com palavras de sabedoria, livrar pessoas da morte dos sonhos dessas pessoas, a morte da esperança dessas pessoas. E podemos, o contrário também, se não tivermos sabedoria, matar sonhos. Você que já foi aluno ou que é aluno, provavelmente já ouviu de algum professor falando para a turma: vocês não serão nada, vocês não vão dar em nada. Ou falando para uma pessoa específica: desse jeito, você não será nada. Claro, não vamos omitir a realidade. Se a pessoa continuar desleixada, daquele jeito, sem compromisso, continuando nesse caminho, é bem provável que a vida dela seja muito desafiadora, muito difícil mesmo, e não alcance um lugar bacana na sociedade. Mas eu não já vou jamais profetizar na vida de um aluno que ele não será nada. Pelo contrário, eu uso termos como: você é inteligente, você é desenrolado, você sabe fazer as coisas. Não existe ninguém burro, que às vezes eles mesmos falam: eu sou burro. Mas precisamos tomar muito cuidado com relação às nossas palavras, senão podemos matar pessoas, matar sonhos, e ao contrário também. Outra coisa que o autor da revista destaca, que o autor de Eclesiastes concluiu, ou seja, que o filósofo, o pregador Salomão, o sábio, concluiu, é que melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Porém, um só pecador destrói muitas coisas boas. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. E a revista ainda nos aponta assim: se as nações do mundo competissem valendo-se de sabedoria em lugar de armas de guerra, o que aconteceria? E se nós deixássemos a nossa força, a gritaria de lado, a força, aquela luta, aquele, de repente, murro em ponta de faca, de lado, e valêssemos da sabedoria, tendo em vista que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, o que aconteceria? O próprio Jesus não livrou apenas uma cidade, mas veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele é esquecido, ele é desprezado, ele é a luz do mundo, mas o mundo amou as trevas. Então não fique chateado se... Ou, é claro, às vezes dá uma chateação, nós somos seres humanos, mas não deixe isso controlar a sua vida, se você não está sendo reconhecido da maneira que você gostaria de ser. Em ocasiões, é até mesmo dentro do lar, no trabalho, no ministério,
na igreja. Mas Deus está vendo. Lembra lá de José no Egito? Fique em paz. Deus está vendo. E é melhor a sabedoria do que a força, melhor do que as armas de guerra. Muito melhor. E como adquirir sabedoria? Primeira coisa, lendo a Bíblia. Josué 1:8 fala para a gente ler a Bíblia e meditar nela de dia e de noite, e assim fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Salmo 1 também diz a mesma coisa. Diz que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, vive a palavra de Deus, prospera em tudo quanto fizer. Olha que maravilha. Oração também. Tiago 1:5 e 6 diz que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e lhe será dado. Simples assim. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda no mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Peça sabedoria a Deus, para você saber lidar com as situações de sua vida. Eu me encontro diversas vezes em situações bem desafiadoras. Eu acho que não vou dar conta, e suponho que com você já aconteceu isso também, você que está assistindo esse vídeo. Mas quando nós dobramos nosso joelho, pedimos para Deus direção, Ele nos direciona e, além de direcionar, nos dá uma paz que excede todo entendimento. Então conseguimos lidar com aquela situação de uma maneira que a única palavra que eu tenho para dizer é sobrenatural, porque é Deus que intervém. Se fez realmente sentido para você, deixa o like, compartilhe esse conteúdo com pessoas que precisam ouvir essa mensagem, se inscreva no canal, ativa o sininho e me siga lá no Instagram. Graça e paz a todos.